quando uma pessoa tem dor nas pernas, está suspeitando de trombose, não sabe o que está acontecendo ali, qual exame fazer? Você sabe qual que é o melhor exame para poder diagnosticar, descobrir se uma dor nas pernas ou se aquela pessoa está tendo trombose? Eu sou Antônio Casselli, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia para te ajudar a cuidar da sua circulação. Vamos falar então sobre os exames que a gente costuma usar para trombose, tá bom? Então a primeira coisa que eu venho falar para vocês é que a trombose não tem um exame específico que resolve todos os problemas. Tem aquele que é o mais comum que a gente usa, que é o Doppler, o ultrassom com Doppler. Vou falar um pouco mais sobre ele. Mas como que eu defendo que deve ser o diagnóstico da trombose? Como chegar a esse diagnóstico? A primeira coisa é a gente ter um exame físico compatível, ou seja, examinar, colocar a mão na perna daquele paciente, sentir como que ela está e realmente aquilo ser algo compatível com trombose. A segunda coisa, talvez, em alguns casos, a gente pode usar um exame de sangue chamado de dímero D ou D-dímero, que pode auxiliar no descarte, a gente eliminar essa possibilidade de trombose. Em último caso, o terceiro pilar para o diagnóstico da trombose, um exame de imagem, seja ele qual for. Por que eu falo que o Doppler não é o único exame? Porque existem, pessoal, tromboses em outras partes do corpo. Existe a trombose dentro da cabeça, de seio venoso do cérebro, existe trombose nos pulmões, que é a embolia pulmonar, e existe a trombose nas pernas. Por isso que é errado a gente falar que o exame da trombose ou o melhor exame é o Doppler. Na maioria das vezes, por que gera essa confusão? A trombose, ela geralmente acontece nas pernas, mais de 80% dos casos acontece nos membros inferiores. Por isso que popularmente a gente fala que o exame de ultrassom com Doppler é um exame que vai fazer o diagnóstico da maioria dos casos. Mas existe aqueles outros casos, por exemplo, nos pulmões, no cérebro, que a gente não vai conseguir ver com ultrassom. O Doppler, nesse caso, ele não vai nos ajudar. E aí a gente precisa de quê? Talvez de uma angiotomografia, talvez de uma cintilografia e, em último caso, até um exame de imagem mais acurado chamado de flebografia. Então, como que eu gosto de explicar que é feito o diagnóstico da trombose? Vou falar um pouco mais. Exame físico, um exame de sangue, se necessário, e um exame de imagem, dependendo do local do corpo. Então vamos lá, vamos falar sobre o exame físico típico, característico da trombose nas pernas. É o aparecimento súbito, repentino, só em uma das pernas, de uma dor, parecida com uma cãibra, parecida com uma dor muscular, acompanhada de um inchaço. Um inchaço que é progressivo, que a gente não consegue melhorar ele facilmente. Então esse é o exame físico característico. Tá, Antônio, e nos outros locais do corpo? No pulmão, é o aparecimento de falta de ar, dispneia, que é o termo técnico. A pessoa começa a sentir falta de ar de forma súbita, de forma repentina. Na cabeça vai ter vários sintomas, pode ser dor de cabeça, tonturas, tá certo? São sintomas inespecíficos, não tem assim um quadro clínico. Ah, Antônio, se eu sentir isso, é isso. Bom, medicina não é 1 mais 1 é igual a 2, Tem pessoas que manifestam até mesmo com convulsão, mas o mais comum é uma dor de cabeça, é uma cefaleia, que é uma dor de cabeça acompanhada de vertigem, de tontura e, em alguns casos, de perda de consciência, que é o desmaio. Então fizemos um apanhado geral do quadro clínico típico, da trombose em algumas topografias do corpo. Agora vamos falar sobre o exame de sangue. Costuma causar muita confusão, pessoal, esse exame de sangue. Por quê? Eu recebo demais pacientes no consultório. Ah, Antônio, fiz o exame de sangue, o dímero D, ele aumentou. Será que eu estou com trombose? Eu estou sentindo uma dor nas pernas. Será que isso é trombose? O exame aumentou. Então vamos organizar o nosso raciocínio. Vou dar uma dica de ouro aqui para vocês de qual é a maior utilidade do dímero, do dímero D, desse exame de sangue. Primeiro, o que é essa substância? A gente não consegue dosar no sangue trombo. O trombo, por exemplo, ele aparece nas pernas
ou no pulmão, ou no cérebro, ou em qualquer outra parte do corpo, e ele libera no sangue uma substância chamada de dímero D. Isso é um produto da degradação daquele trombo, que é uma molécula que fica lá nele chamada de fibrina. Quando a fibrina ela quebra, ela solta alguns fragmentos, ele vai para o sangue, e o dímero D é um produto da degradação da fibrina, da quebra dessa fibrina que está dentro do trombo. Ele sim, a gente consegue dosar no sangue. Tá, Antônio, então ficou fácil. O dímero subiu, tô com trombose. Não, pessoal, a utilidade desse exame ele é para descartar a trombose. Ah, Antônio, agora você me confundiu. Calma que eu vou te explicar. Se tem um trombo e esse trombo ele libera dímero D no sangue, se o dímero não aumentar, quer dizer o quê? Que não está formando trombo. Então, se o dímero der normal, provavelmente essa pessoa não está tendo uma trombose. Até aí você concordou comigo? Beleza? Agora, e se aumentar? Se a trombose fosse a única causa que aumenta o dímero, aí esse raciocínio ia estar certo. Aí sim eu podia falar, bom, o dímero aumentou, subiu, a pessoa está tendo trombose. Só que existem, pessoal, mais de 40 causas, várias outras doenças, como doenças reumáticas, doenças virais, que elevam o dímero. Então, por isso que eu não posso fazer essa afirmação, o dímero subiu, a pessoa está com trombose, porque a trombose não é a única coisa, não é a única doença que eleva essa substância. Por isso que quando o dímero se eleva, quando o dímero aumenta, o que a gente pode interpretar do exame? A pessoa pode estar tendo uma trombose. Aí nós vamos passar para quê? Para aquela terceira etapa, que é um exame de imagem. Tá bom? É um exame de imagem que eu falei para vocês, onde nós vamos localizar, nós vamos tentar visualizar através do exame o trombo. Então vamos lá. Como que ficou o nosso tripé, a nossa tríade para diagnosticar a trombose? Exame físico compatível, exame de sangue se necessário e um exame de imagem. Tá, Antônio, agora qual exame? Qual que é o melhor exame para trombose? Vai depender da topografia, do local, da parte do corpo onde aquele trombo pode estar acontecendo. Como a maior parte, mais de 80 a 90% dos casos são nas pernas, né? Acontece nos membros inferiores, o ultrassom com Doppler costuma resolver mais de 95% das vezes. É um ultrassom com Doppler. É um exame assim com um nome diferente, talvez você nunca tenha ouvido falar, ou talvez você já conheça, mas é semelhante ao ultrassom abdominal, onde o médico vai pegar um aparelhinho, passar um gel nele, naquele transdutor, aquela pecinha do aparelho chamada de probe, passa o gel e, ao invés de passar na barriga, vai passar nas pernas, ou seja, ele passa aquele gelzinho, o aparelho nos membros inferiores, nas pernas, para poder localizar dentro da veia, para ver se ele enxerga algum trombo e se aquele trombo está causando distúrbio, né, no fluxo de sangue, está atrapalhando a passagem do sangue nas pernas. Então, para os membros inferiores, o ultrassom com Doppler costuma resolver a maioria dos casos. Agora, nos pulmões e em outra parte do corpo, talvez ele não seja o melhor exame. Aí, nos braços, para quem às vezes me pergunta, também serve. O Doppler ajuda a descobrir trombose nos membros superiores, nos braços também, assim como nas pernas. Agora, se eu estou suspeitando de uma embolia pulmonar, aí pode ser que esse exame não consiga enxergar, né? O Doppler, o pulmão atrapalha as ondas, né? As ondas sonoras emitidas pelo aparelho, as ondas de Doppler, a chegar nas artérias e nas veias pulmonares. E aí, pessoal, nesses casos, dentro do cérebro também não é tão comum a gente fazer esse exame. Até existe o Doppler transcraniano, mas ele é muito menos usado nesse sentido. E aí, para outras topografias do corpo, a gente vai ter outros exames. Por exemplo, angiotomografia, que é uma tomografia com contraste, a cintilografia, que é um exame que usa isótopos, né, que é um material com uma radioatividade baixa e que vai fazer imagens do nosso corpo que ajuda a identificar o trombo. Existe também uma modalidade de exame chamado de flebografia, que a gente usa muito pouco. É muito raro a gente usar esse tipo de exame só em situações específicas, tá bom? Então,
o que eu quero que você leva desse nosso encontro, desse nosso vídeo, é que não existe, pessoal, um exame milagroso, um exame único que sirva para qualquer trombose, para qualquer pessoa, que resolva 100% dos casos. Não, a gente tem que sempre conduzir, né, aquele paciente que está tendo uma trombose ou que a gente está suspeitando de uma trombose, pensando em 3 pilares, como eu disse para vocês. Um exame físico compatível, se necessário, um exame de sangue, e, em último caso, né, o terceiro pilar do nosso diagnóstico, um exame de imagem, tá certo? Então vamos lá, revisando de forma geral, por exemplo, nos membros inferiores, que é o aparecimento mais comum, local mais frequente do nosso corpo que aparece a trombose, que surge um trombo. Como que acontece? Quadro clínico clássico: dor semelhante a muscular ou cãibra, que aparece só em uma das pernas, de início súbito, início repentino, acompanhado de um inchaço progressivo e de difícil melhora. Esse é o quadro clínico clássico. Chegamos nesse ponto, vamos para o segundo ponto. Exame de sangue do dímero, como que eu vou interpretar? Se ele for negativo, não estou tendo trombose, essa é a maior utilidade dele. Se ele for positivo, ou seja, subir, né, acima dos níveis normais, pode estar acontecendo uma trombose, ou seja, existem mais de 40 doenças que podem aumentar o dímero. Então o dímero positivo, né, alto, que ele aumentou, não necessariamente eu estou tendo uma trombose. Aí a gente vai para a terceira etapa, que é um exame de imagem, ou seja, nos membros inferiores, o ultrassom com Doppler resolve mais de 95% dos casos. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido como que é feito o diagnóstico da trombose, tá bom? Deixa também nos comentários, pessoal, o que você está achando, né? Os vídeos que você gostaria de ouvir, os temas que você quer aprender aqui com a gente, né? Sugestões de pauta, para a gente poder fazer um conteúdo cada vez mais legal, para a gente saber também o que você está achando aí do outro lado.